Pode mandar brasa aí. Certo. Oi, Jazito, desculpa aí a correria aqui. Tranquilo, tranquilo. Não. Já tá online? Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui iniciando uma live do Instituto Liberal do Nordeste, do ILIM. Eu sou José Zito Padilha, presidente do ILIM, e hoje teremos a Catarina Rocha Monte, que é vice-presidente do ILIM, doutora em filosofia, escritora, articulista da Folha de São Paulo, palestrante, né? Cibernauta, né? Ou seja, ela está em todas. Né? Ela, muito mais do que eu sou apenas um neófito diante dela. Mas estamos aqui para discutir um assunto bem interessante. Antes disso, eu gostaria de dizer para todos vocês que o Instituto Liberal do Nordeste é um instituto que, na verdade, é uma associação de intelectuais ou profissionais de alto nível, ou de pessoas assim que querem, de uma forma ou de outra, contribuir com o desenvolvimento, a difusão, o ensino, a produção teórica, voltado para as ideias liberais, a filosofia liberal. O ILIM já tem 2 anos e meio que se constituiu como pessoa jurídica, mas ele foi constituído de fato há 7 anos, em setembro de 2013. Mas em outubro de 2017 nós constituímos a pessoa jurídica. Bom, dito essa breve introdução, né, nós vamos passar para o nosso tema, que é um tema assim referente a um autor muito conhecido no meio liberal, Friedrich Hayek, e também uma obra que se tornou um ícone, quase um ícone cultural, uma obra que teve talvez centenas de milhares de edições e traduções, muitas traduções em diversos idiomas, até no chinês, né, até no idioma chinês, ela foi traduzida, né, e foi introduzida de forma até oculta nos anos 50, na China. Entendeu? Mas essa obra ainda hoje desperta interesse, né? Desperta até algumas paixões. Então, nós vamos falar sobre essa obra e, a partir daí, nós vamos discutir outros assuntos relacionados às questões acadêmicas, às questões intelectuais, né, à filosofia. E, de uns anos para cá, você começou a estudar, embora a sua origem, as suas origens, em termos de estudo, sejam origens mais filosóficas, né? Você já foi estudiosa de Schopenhauer, né? De Henry Bergson, mas você começou a estudar as ideias liberais. E eu queria perguntar a você, qual foi o impacto que você teve, assim, qual a impressão que você teve ao ler essa obra? Né? Inclusive, uma obra que você está utilizando nos seus cursos no Instituto Mises, ou seja, nas suas palestras, você tem falado muito sobre esses temas, né? Que Hayek já comentava e Hayek estudou a vida toda. Mas assim, você tem estudado essa obra e tem utilizado nas suas palestras, nas suas falas. Quais são as lições? Quais são como é que se diz? Como foi essa impressão que você teve ao ler essa obra? Como você chegou a se interessar por Hayek? Fale um pouco disso, porque é importante para a gente também situar o contexto, né, em que nós conhecemos e nós lemos essa obra. Né? Essa é a pergunta inicial que eu faço a você. Pronto. Tá ótimo, querido. Depois, boa tarde aí a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelas palavras gentis. Também é sempre um prazer, muito agradável conversar com você. E, de fato, né, eu tenho um percurso mais filosófico, né, do que propriamente liberal,
E o meu interesse pelo Hayek deu-se ao fato de ele me parecer ser um dos menos economicistas, assim, dos economistas, né? Ele tem uma linguagem que é mais cativante para mim. A forma como ele escreve, né, primeiramente, eu acho que ele é um pensador muito aberto, assim, ele tem vários insights, né, no direito, na filosofia, ele não fica muito naquele linguajar econômico que é até, de certa forma, difícil para mim, né. E aí, assim, o que foi interessante é que quando eu comecei a ler o Hayek, eu percebi semelhanças com o filósofo que eu estudo, que eu gosto muito, assim, há alguns aspectos, né? Eu vi semelhanças com o pensamento do Bergson. Por quê? Porque o Bergson é o filósofo da liberdade, né? Ele pensa a liberdade é uma noção fundamental para ele, mas é uma noção mais na perspectiva metafísica mesmo, né, no linguajar filosófico, né, ele trata mais isso do que a liberdade do ponto de vista político, que é o que se trata no liberalismo. No entanto, a noção de ordem espontânea, que é uma noção que o Hayek trabalha bastante, né, é um dos que mais fala nessa noção de ordem espontânea, é algo bastante compatível com a forma como o Bergson compreende a realidade, né? Já que para o Bergson, sendo um pensador da liberdade, não existe uma determinação, né? Não existe uma determinação social, as coisas não estão determinadas, pré-determinadas, as coisas não são calculáveis. Por que elas não são calculáveis? Porque os indivíduos são livres. Se os indivíduos são livres, as suas ações são indeterminadas. Se as ações dos indivíduos são indeterminadas, a história ela não tem uma pré-determinação. A sociedade ela não condiciona o indivíduo, já que o indivíduo é livre por excelência. Mas é justamente a potência criadora do indivíduo, e essa noção de criação ela é fundamental no Bergson, é justamente a potência criadora do indivíduo que vai provocar a exuberância, o florescimento, né, de uma sociedade. Então, eu me interessei pelo Hayek justamente porque ele tem esse pensamento que parece dialogar de alguma forma, inclusive porque ele fala em liberalismo evolucionismo, né? O Bergson é o pensador do evolucionismo. Ele tem um livro chamado A Evolução Criadora. Não existe, que eu saiba, nenhum trabalho comparando uma coisa com a outra, né? Mas como faz parte do meu estudo, né? O Bergson é um filósofo que estava sempre presente na minha vida, então, inevitavelmente, eu acabo relacionando e talvez até eu escreva, né, de fato, alguma coisa linkando os dois a partir dessa noção de ordem espontânea. Em relação ao livro propriamente dito, O Caminho da Servidão, de fato foi uma obra que me interessou bastante, assim, a obra que eu costumo trabalhar mais do Hayek, eu acho ela mais acessível do que algumas outras, né? E eu acho ela extremamente atual, né? Os insights presentes ali naquela obra é bem interessante. Por quê? Porque o que o Hayek coloca lá não é simplesmente a crítica ao socialismo, né? É a crítica a uma mentalidade coletivista, né, estatista, que vai pavimentando esse caminho da servidão. Então, é uma crítica aos totalitarismos, né, e ele mostra que esse caminho ele vai se inserindo subrepticiamente assim, né, na sociedade, e eu acho que, infelizmente, a gente ainda corre esse risco. Então, assim, eu tenho notado que a atualidade do caminho da servidão é elucidada justamente porque nós nos vemos quase que imperceptivelmente adentrando nesse caminho da servidão, seja pelo lado do progressismo, né, que há algum tempo eu combato, porque eu vejo como uma espécie de totalitarismo psicológico, assim, insidioso, né? Eu acho que dá para tirar críticas a partir do Hayek, dessa pretensão progressista de engenharia social, né? Eu acho que o socialismo para o Hayek não é simplesmente a estatização dos meios de produção, mas a tentativa de engenharia social a partir de uma arrogância da razão, né? Já é uma pretensão socialista, né? Uma pretensão totalitária. Então, desse lado, né, existe o risco e também do outro lado, né, do lado do coletivismo de direita também. Então, assim, é uma obra que
e liga as nossas anteninhas, assim, que faz a gente ficar atento e vigilante como tem que ser, para poder prezar nossas verdades. Muito bem, Catarina. Eu gostaria também, antes de a gente continuar, de situar um pouco o contexto da obra, né? Essa obra, O Caminho da Servidão, essa preocupação do Hayek por essa questão do socialismo, especialmente da questão do planejamento central, surge em 1931, né, quando o Hayek é convidado a dar uma série de palestras na London School of Economics. E, inclusive, dessas palestras resultou um livro bem interessante chamado Preços de Produção. Mas, quando o Hayek chega na Inglaterra, ele começa a perceber que os intelectuais, os professores acadêmicos, ou seja, a inteligência britânica, ela estava aderindo, né, até massivamente, estava se sentindo atraída por essa ideia do planejamento, né, que era uma coisa feita assim pelos países tipo Alemanha, Japão, a própria Rússia, né, e que era uma discussão que nos anos 20 já tinha sido praticamente discutido isso, né, o Mises, inclusive, ele, em 1922, ele lança o livro O Socialismo, onde ele praticamente ele analisa toda a teoria do socialismo e faz uma refutação também teórica, né, bem consistente. Foi através desse livro que o Hayek ele se convenceu de que o caminho socialista, o socialismo fabiano, digamos, não era um caminho aceitável, e a partir daí ele começou a trilhar outras ideias, né? Mas o Hayek chega em 1931 e essa discussão ainda estava, digamos assim, rolando na Inglaterra e tinha praticamente absorvido, né, a preocupação de muitos acadêmicos e da própria inteligência. Foi aí que ele começa a questionar, né, a estudar, a se preocupar com isso, porque estava vendo que essa inteligência não estava alerta, né, para os perigos, né, que o planejamento central, a planificação da produção econômica centralizada, oferecia para uma sociedade livre. E disso aí vai resultar todo um longo processo que praticamente o Hayek se afasta um pouco, né, da economia e passa digamos, se inserir nos estudos da filosofia social. Em 1939, ele lança um pequeno artigo, né, onde ele já esmiuça uma parte significativa do argumento central, principal. E durante a guerra, ele, em 1940, 43 até 44, Zezito? que ele tinha pensado para ser publicado ou para ser escrito, assim, primeiramente. Isso faz parte de um projeto concebido por Hayek ao longo dos anos 30, que ele chamou de Abuso da Razão, né? É um projeto inconcluso, né? Talvez muito extenso, né, para uma pessoa só, mas se bem que resultaram desse projeto alguns livros de Hayek. Um deles foi O Caminho da Servidão, que, devido digamos assim, ao receio de Hayek de que as medidas tomadas durante a guerra pudessem se estender, né, além da guerra, ou seja, durante a paz, e pudesse se tornar a nova regra, né, o novo paradigma de governo, inclusive em tempos de paz, é que o Hayek resolve antecipar, né, publicar esse livro Caminho da Servidão, né? Essa teoria do planejamento central, obviamente, está hoje mais ou menos superada. Não há, a não ser em certos guetos, certos redutos, certos partidos ou facções de partidos dentro da esquerda mundial que defendem uma revolução socialista ou o controle centralizado dos meios de produção, a propriedade estatal dos meios de produção em sua totalidade. Essa questão realmente foi amplamente superada. Porém, digamos assim, há elementos na obra de Hayek que hoje se tornaram o novo dogma, né? Ou
um novo perigo para a liberdade. Na época de que Hayek escreveu esse livro, ele até admitia que, digamos, pudessem ser feitas intervenções, certas regulamentações, né? Ele admitia isso. Ele não, claro, na época não dava para suspeitar que essas pequenas intervenções e essas regulamentações que iriam redundar no Estado, eu digo, previdenciário, né? Pudesse se tornar a nova norma geral, né, de atuação dos Estados. Mas naquela época não parecia um mal menor diante dos totalitarismos, né, nazi e russo, né? Embora ele depois admita que na produção da obra ele tenha amenizado um pouco assim a crítica à União Soviética, porque a União Soviética era um dos aliados na Segunda Guerra, né? Então esse é mais ou menos o contexto em que a obra foi escrita. Mas como eu disse, Catarina, digamos, hoje há, de certa forma, aquela coisa que tinha sido antecipada por Hayek e tinha sido até admitida em parte, e que foi uma crítica que, por exemplo, o Keynes fez, porque ele dizia, ora, se você, digamos, admite certas intervenções, né, e afirma que essas intervenções elas podem abrir uma espécie de caixa de Pandora, e que a partir daí você vai passo a passo, né, inexoravelmente para um regime totalitário, né? Então, praticamente, você invalida um pouco o seu argumento, porque você não traçou uma linha divisória entre o que o Estado, digamos, pode intervir e o que ele não pode. A partir de que linha nós já estamos enveredando, descendo a uma sociedade totalitária, uma economia totalitária? Isso realmente foi uma coisa que ficou em aberto na obra de Hayek, né? E ele, na verdade, ele respondeu seriamente essas críticas, né? E se preocupou seriamente em responder essas críticas. E foi a partir daí que ele inicia um longo processo, que dura mais ou menos 40 anos, em que ele escreve praticamente não só muitos artigos, né? Mas 3 grandes obras, né? Uma delas é Os Fundamentos da Liberdade, mais ou menos nos anos 60, nessa faixa aí, e depois escreve outra obra, Direito, Legislação e Liberdade, em 3 volumes, inicialmente, e depois foi juntado, né, num volume só. E, por fim, né, escreve A Arrogância Fatal, que essa seria uma obra já de maturidade. Catarina, você acha que existe assim alguma contradição entre o pensamento de Hayek? Ou seja, você tem o caminho da servidão. Quais são os problemas, as dúvidas que você teve nas leituras de Hayek e em relação ao momento atual? Nós estamos realmente correndo o caminho da servidão? Estamos inseridos nisso? Né? O que você acha disso aí? Então, eu gostei muito assim, da sua exposição, muito importante para mim ouvir, né, na verdade, uma aula. Tem muita coisa ainda do Hayek que eu preciso ler, mas especificamente sobre essa questão que você coloca, né, da intervenção social e da crítica em relação a essa ausência de uma demarcação precisa, né? Eu acho que isso não é uma questão assim que ficou insolúvel no Hayek especificamente, mas é uma coisa que ainda está insolúvel no pensamento mesmo, né? No pensamento contemporâneo. A gente não tem uma solução específica para isso. E eu confesso que o que me encantou mais, né, me chamou mais atenção na obra O Caminho da Servidão, foi mais a crítica que o Hayek faz ao servilismo intelectual mesmo, assim. Então, há 2 obras que eu gosto muito, né? O Caminho da Servidão e A Arrogância Fatal, Os Erros do Capitalismo. Você diz assim, olha, essa questão do planejamento central ela já foi mais ou menos superada, mas uma coisa que não foi superada, que você também falou, é justamente essa arrogância da inteligência, né? Essa arrogância dos intelectuais, essa tendência dos intelectuais se arrogarem um papel de iluminados que vão reconstruir, reconfigurar toda uma sociedade. Então, eu acho que a atualidade do Hayek está mais nesse sentido aí, né? Não tanto na questão de
É importante também aquilo que ele faz, de mostrar que quando você dá poder ao Estado, por mais que aquilo seja um poder limitado, que seja para o bem, né, de um Estado previdenciário, você está, de certa forma, pavimentando aí um caminho perigoso. Claro que esse alerta é importante, mas eu percebo também, principalmente pela crítica que o Hayek faz ao racionalismo moderno, eu vejo uma crítica muito próxima. Gabriel, estamos sem áudio aqui. Eu estou ouvindo, sim. Mas vamos retomar já já. Oi? Vamos aguardar, então. Vamos aguardar uns instantes. Estamos com alguns problemas técnicos, mas já vamos resolver, pessoal. Eu consegui, entendeu? Mas ela até agora não entrou. Está sendo transmitido? Melhor a gente interromper e voltar? Não, né? Melhor não, né? Pois pause a transmissão. Teremos que pausar a transmissão, pessoal, para ver
resolver essa questão técnica, mas já já a gente volta. Deu certo? Voltou? Pronto. Pronto. Então, Foi mal. Foi a minha conexão que caiu? você Acho que aparentemente saiu. deve ter sido a Mas tudo internet bem, daqui. sem Desculpa. problemas. Então, Gabriel, podemos retomar. Tá. Quando Pronto, for para. Catarina. Certo. Então, foi mal, desculpa aí, acho que foi a conexão. Então, onde estávamos? Você falava na questão da razão, da arrogância da razão, dos Certo. intelectuais, Não, pois é, então, que eu acho que é extremamente pertinente e atual a crítica que o Hayek faz ao racionalismo moderno, né? Então, ao que ele chama de racionalismo construtivista. Ele critica o racionalismo exacerbado, o positivismo, né, o cientificismo. Então, isso me parece bastante atual, porque, por mais que, como você mesmo falou, já não se fale mais em planejamento central, já não se defenda de uma maneira aberta o socialismo tout court, não, o socialismo como tomada dos meios de produção, mas o progressismo ele está muito forte ainda, né? E o que seria o progressismo? Seria justamente essa tentativa de engenharia social, né? Então, tem algumas passagens do Hayek onde ele fala, né, essa pretensão de você modificar até mesmo a linguagem, né? Ele fala na questão da linguagem de uma maneira bem interessante, modificar os costumes, modificar as instituições. Então, é bem interessante. Eu acho que nesse aspecto ele se vincula mais à tradição do liberalismo clássico, né? Então, assim, ele, no meu entender, é um liberal, é um pensador que não sustenta muito um tipo de liberalismo mais radical, né? Como o liberalismo do iluminismo francês, que busca um radicalismo, né? Que tem uma mentalidade revolucionária. Então, em sendo contrário a essa arrogância da razão, a essa tentativa de fazer tábua rasa da sociedade, ele seria, no meu entender, apesar de ter escrito aquele texto, né, porque não sou um conservador, ele seria algo que eu entendo como um liberal conservador no sentido de que ele corrobora muito, ele valida muito a tradição, né? Então, ele vai dizer que o individualismo ele não é uma coisa moderna, né? Ele vai dizer que o caminho da servidão, essa passagem do caminho da servidão eu acho bem interessante. Ele vai dizer que o caminho da servidão, o caminho para o totalitarismo, é justamente o distanciamento do individualismo, sendo que ele vai dizer que não é esse individualismo rasteiro, como algumas pessoas entendem, é o individualismo tal como ele foi construído na nossa tradição ocidental, né? Ele cita ali o nome de grandes pensadores da nossa tradição. Então, nesse aspecto, eu acho que ele tem uma contribuição enorme ainda para dar para a gente, para deixar a gente precavido contra essas tentativas de engenharia social, né? Você tocou realmente uma parte interessante, né? Essa questão essas tentativas, né, que ocorreram durante o século XX de engenharia social. Na verdade, embora tenha o período mais crítico tenha sido o período da Revolução Russa e também do nazifascismo, que foram realmente os países que iniciaram, né, esse período totalitário, mas as tentativas socialistas, né, digamos, de réplica dessas experiências continuaram durante a segunda metade do século XX, né? Através da Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, né? Vietnã, Camboja. Camboja, por exemplo, acabou sendo um genocídio tremendo, né? Que praticamente, sei lá, um quarto da população do Camboja foi exterminada, né? Não podemos nem medir a quantidade de sofrimento humano. Se é que pudéssemos medir isso, seria uma coisa
interminável, né? Mas, assim, essas experiências foram replicadas na Índia, na Cuba, Vietnã, China e muitos outros países. Ainda nós hoje temos alguns poucos países, digamos assim, comunistas, né, como a Coreia do Norte. Não sei nem, na verdade, nem como classificar realmente esses países, porque são coisas assim que ficaram um pouco à margem da história, né? Depois da derrubada da União Soviética, do socialismo real, esses países ficaram assim sendo anacrônicos, né? Como sendo assim umas relíquias, uns fósseis de uma experiência que já passou, mas ainda estão lá para nos mostrar de que isso realmente existiu e ainda existe, né, esse tipo de pensamento, essa arrogância da razão, essa tentativa de reconstruir racionalmente a humanidade, é uma coisa que vem da Revolução Francesa, né, eu não diria do liberalismo francês, porque nem todos os iluministas eram propriamente liberais, alguns eram francamente totalitários, né, já de raiz, né? Embora admitisse uma outra coisa que poderia ser classificada como liberal, mas alguns iluministas eram realmente totalitários, né? Sem a menor sombra de dúvida. E é uma Uhum. experiência que se alastra ainda hoje, porque, como você diz, o progressismo, né? É uma espécie de totalitarismo psicológico, né? É quase um terrorismo psicológico, ou seja, mas o Hayek ele colocava isso muito bem, porque ele criticava essa racionalidade, né? Tudo isso é fruto do racionalismo, de certa forma. Pois Tanto, é, na tanto o verdade. socialismo quanto o liberalismo, esse liberalismo mais radical, são Uhum. frutos desse racionalismo extremado, né? Zezito, eu tendo a fazer a seguinte leitura, né? A colocar o Hayek dentro dessa tradição do iluminismo escocês, né? Do liberalismo britânico, porque a noção que ele trabalha mais, essa noção de ordem espontânea, que sustenta boa parte do pensamento dele, na verdade, é um conceito que foi gestado ali no contexto do iluminismo escocês, né? Estava presente no pensamento do Adam Smith, presente no pensamento do Hume. Então, assim, tem muita coisa presente na obra do Hayek que se deve à influência dessa tradição britânica, né? Então, a questão, por exemplo, da influência do Hume, né? O Hume ele é um pensador e ele mostra que o ser humano ele não é movido principalmente pela racionalidade, né? Ele é movido também por paixões, ele é movido por hábitos, ele é movido por crenças. Então, assim, a lucidez com que se olha para a natureza humana dentro desse contexto empirista, né? A lucidez num certo sentido, porque eu também tenho muitas críticas ao empirismo, inclusive do Hume, né? Mesmo sendo um excelente filósofo. Mas o que eu quero dizer é que a forma de compreender a ordem social, ela se mostra muito interessante, muito mais rica, porque você entende pela interação dos indivíduos no exercício da sua liberdade. Então, usar essa ordem espontânea, favorecer essa ordem espontânea, é favorecer também aquilo que foi possibilitado por essa mesma espontaneidade, que é a questão das instituições, né? Que é a questão daquilo que foi testado, né? Que foi experimentado. Então, assim, ele acaba se colocando dentro de uma perspectiva de respeito à tradição e de prudência que não corrobora com essa mentalidade revolucionária de algum tipo de liberal, né? No entanto, obviamente, ele também não era um reacionário. Então, assim, eu acho ele um pensador extremamente lúcido, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é outro elemento importante também que ele traz à tona é mostrar como, justamente dentro da perspectiva de alguns filósofos franceses, né, ele cita Rousseau, houve uma deturpação da noção de liberdade. E eu acho fundamental assim essa análise que ele faz. Ele vai mostrar que a liberdade, tal como era entendida
sentido, né, no pensamento liberal clássico, ela tinha um sentido mais restritivo, né, enquanto que a partir das demandas do iluminismo francês, a liberdade ela passa a se confundir com a necessidade de provimento, com a necessidade de benefício. Ela acaba sendo uma reivindicação de poder, né? Então, a transmutação, a transformação desse conceito de liberdade acaba sendo uma ameaça à liberdade propriamente dita. Então, ele faz essa análise que eu acho bem importante e interessante. E então, eu coloco como um dos pensadores, assim, dentro dessa perspectiva de respeito à tradição, né? Sem ser um reacionário, mas de uma mente lúcida que sabe que nós estamos de gigantes, né? Que precisamos estar, que precisamos olhar o nosso legado, e ele fala isso, ele sustenta isso, e isso eu acho muito importante. Tem um artigozinho do Hayek, Princípios de uma Ordem Social Liberal, onde ele fala da importância do que Burke chamava os pequenos pelotões, né? Essas organizações intermediárias da sociedade. E ele fala como isso aí é uma coisa significativa para a manutenção da liberdade, porque são frutos da própria experiência das pessoas, da própria vivência das comunidades, dos indivíduos que vão construindo essas coisas. Para você ver como isso foi uma coisa que foi muito atacada durante os regimes socialistas do leste europeu. Teve o presidente, ou sei lá, o governante lá parece que era da Hungria, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele se orgulhava de ter praticamente exterminado, acabado, né, fechado, né, com 5.000 dessas organizações. Dizia isso com orgulho, né? Por quê? Porque na medida em que você tem um Estado onde você concentra totalmente a produção, né, você tende a concentrar também o poder político. Hayek tinha essa visão de que se você domina, se você tem o controle dos meios, né, isso na verdade é um princípio do totalitarismo até. Uhum. Se você tem o controle dos meios, você acaba tendo o controle dos fins. E Hayek dizia que para você ter o controle dos fins é uma coisa praticamente impossível, porque você teria que considerar que toda a sociedade, todos os indivíduos estariam submetidos a uma mesma escala de valores e de finalidades, coisa que é naturalmente impossível. As pessoas não têm uma mesma escala de valores, né? Isso é uma coisa. A desigualdade não é só natural, mas é psicológica, né? É em termos de apreciação sei lá, das coisas que são importantes para a vida. Cada indivíduo, e dentro de cada família, dentro de cada comunidade, acaba adotando certos costumes, certos hábitos, certas tradições, e isso aí não tem como você dizer, isso aqui tem uma mesma escala de valores para isso. Então, e tem mais, digamos, o Hayek, ele parte do princípio de que o princípio que, digamos, que rege nessas relações não é tanto assim a extrema racionalidade, pelo contrário, é até a ignorância, ou seja, um dos princípios da organização social que são importantes é a ignorância. Por quê? Porque você não tem como você controlar muito além do seu espaço vital, entendeu? Uhum. Então você tem que admitir que as outras pessoas também elas possam, digamos, conhecer outras coisas e regulamentar a sua vida, dirigir a sua vida de acordo com outros princípios. Porque Pois é, você me chamou a atenção para outro aspecto também que eu acho muito bacana no Hayek, que é ele chamar a atenção para esse outro tipo de conhecimento que deve ser valorizado, que não só o conhecimento científico, né? Então ele vai dizer, olha, o conhecimento está disperso na sociedade, justamente essa dispersão do conhecimento torna inviável também a questão do planejamento, né? Porque não é tudo que se dá ao cálculo, não é tudo que se dá ao planejamento, assim. E a questão da descentralização, ela é quase que uma resultante dessa reflexão, né? Porque, assim, aquela pessoa que tem uma ambiência, né, com um determinado contexto, ela tem um conhecimento maior acerca daquilo. Então, assim, alguém que está distante, dando ordens, não tem o mesmo
a mesma capacidade, né, de lidar com aquilo. Então, assim, ele chama atenção para aspectos de um conhecimento que me lembra até Aristóteles, assim, no sentido de dizer que existe uma razão prática, né, existe um conhecimento que não é um conhecimento meramente teórico, e esse conhecimento é extremamente importante para a sociedade. Você vê se você pensa a questão do dinamismo social, né, de uma sociedade aberta, de uma sociedade de mercado, o ímpeto empreendedor. Então você sabe que aquelas pessoas que dinamizam a sociedade, elas não são técnicos, assim, muitas vezes, não são intelectuais, não são eruditos, né? Então há de fato, no meu entender, uma valorização desse saber do povo, né? Desse saber da avó, desse saber sei lá, do servidor mais simples, né? Então, eu acho isso muito interessante. Isso tem a ver com a crítica que a gente estava fazendo em relação à arrogância dos intelectuais, né? Então, esse projeto de reconfiguração da sociedade, né? Ele vem muito de uma arrogância de intelectuais, né? E por mais que, obviamente, o Hayek fosse um intelectual, ele era desse tipo de intelectual que criticava os intelectuais. Então, porque os intelectuais eles se colocam como uma casta, né? E, assim, é muito atual isso, Zezito. É muito atual se você ver, por exemplo, lá vou eu fazer crítica política, né? Mas tudo bem. A questão dos nossos iluminados togados do STF, né? Mas é bem interessante, assim, o ministro Barroso, ele se refere muito ao iluminismo, né? Então, assim, várias falas dele, ele diz, não, porque nós não podemos permitir esses pré-iluministas, e não, nós temos que ter uma atitude iluminista, então eles se acham um iluminismo, né? E aí é interessante perceber esse comportamento, né, de uma elite, né, uma elite ali que está o supremo, né, o supremo da justiça, e eles acham que eles têm a iluminação mesmo. Só que aí a gente vê que essa luz, né, ela é uma luz muito estranha. E aí eu vou falar aqui, pode me chamar de carola, de piegas, de religiosa, do que for, mas assim, a questão do aborto, ela me toca bastante, né? E aí você vê que esses luminares aí da nossa sociedade, que querem iluminar as trevas, né? Eles, a ponto de votar a favor do aborto, né? E o Barroso é um dos que são abortistas, né? E aí, assim, o que me preocupa com esses iluminados é que, tal qual os radicais iluminados da França, né? Eles endeusam aí a razão, o progresso, mas eles carecem de alguns valores aí muito importantes, né? O valor da vida, né? Então, assim, eu tendo atualmente a enxergar o liberalismo dentro de uma perspectiva assim da modernidade, de uma crítica maior à modernidade, como um distanciamento da transcendência, assim, eu acho isso muito problemático, né? Você toma a lei, né, e a lei positiva, e onde é que está fundamentado assim, essa lei, né? Qual é o fundo dessa lei? O que é que garante que essa lei é justa? Né? Então, assim, esses são questionamentos filosóficos que a gente acaba fazendo, né? Então, assim, de fato me preocupa uma mentalidade antiliberal e anti-iluminista, né, de uma parcela da sociedade brasileira, de alguns tradicionalistas radicais, algumas pessoas enfim, que acham que o período moderno não nos trouxe nada, mas eu acho que essas pessoas elas são muito, muito, muito reduzidas, inclusive no número de pessoas, né? Mas eu acho que o ministro chama de obscurantistas, né, pode ser tanto aqueles que talvez eu e você chamássemos de obscurantistas, né, de retrógrados ou de reacionários, como pode ser simplesmente aquele que, por exemplo, é contra o aborto, é um obscurantista, uma pessoa não iluminada. Então, essas questões elas precisam ser pensadas, né, com muita calma.
E e é isso, eu acho que as coisas estão muito abertas, assim, eu tenho estado muito aberta. Por exemplo, você fala o Hayek, eu já defendi mais, por exemplo, eu assisti uma aula minha, que eu dei lá em São Paulo, aí eu estava ouvindo eu falar sobre a questão da crítica que o Hayek faz à noção de justiça social, né? Que é interessante quando ele parte, inclusive, da questão linguística, né? Que ele vai dizer que quando você pega o termo social e você coloca junto de qualquer coisa, é como se você valorasse positivamente aquilo, e esse social ele toma o lugar do bem. Por exemplo, empreendedorismo social, justiça social, trabalho, só qualquer coisa que você coloca social é como se fosse uma palavra mágica que transmuta a coisa e transforma aquela coisa no bem, né? Então ele faz essa crítica que é bem interessante, por um lado, mas por outro lado eu tenho me perguntado muito sobre essa tese dele, né? De que a distribuição de riqueza ela é inviável, ela é impossível, porque você interferiria na ordem do mercado, né? Então, assim, o capitalismo ele é amoral, ele não é nem bom nem é mal, ele é uma ordem espontânea. Então, entendo tudo isso, assim, eu estou refletindo contigo, entendo Sim, essas sim. críticas que ele faz, mas o que eu estou querendo dizer que ultimamente eu tenho me perguntado mesmo pela questão da injustiça social, que é quase um palavrão assim, para os liberais, né? E Hayek entre eles, a questão da desigualdade social. A gente sabe que os liberais eles não lidam muito com essa questão da desigualdade social, eles não lidam muito com a questão da redistribuição de renda, então eu entendo esse discurso. Eu conheço esse discurso, né? Mas como eu tenho estado em um momento mais aberto, né? E eu me questiono, eu digo, poxa, mas será que realmente a desigualdade social ela não é um problema? Por mais que eu entenda que os liberais colocam que a questão é a pobreza, que a gente precisa combater a pobreza, mas já discuti com o Pedro, né, nosso amigo do Ili, sobre isso, né? Mas essa questão da desigualdade, ela de vez em quando ela me fere um pouco, né? Ela me perturba um pouco e eu reflito sobre ela. Mas é isso, eu acho que os pensadores estão aí para fazer a gente pensar. Eu acho que a gente não tem que aderir cegamente a ninguém. Assim, eu não tenho aderência cega nem a mim mesma. Eu mudo, eu estou aberta ao pensamento, né? E as obras ricas, elas são assim, elas fazem a gente pensar, e a gente tem que buscar elementos, assim, tanto no liberalismo, por exemplo, eu não vejo os liberais do meio no qual eu atuo falar, por exemplo, do John Rawls. E o John Rawls ele é um pensador que ele fala sobre essa questão da justiça distributiva, né? Ele trabalha isso. Mas a gente não explora muito. Enfim, tem muita coisa para ver, tem muita coisa É. para criticar e para trazer à tona também, né? Catarina, eu tenho uma visão assim muito peculiar sobre isso, porque assim, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que teve um passado, digamos assim, marxista-leninista. Então, fui comunista na minha adolescência, né? Meus verdes anos, né? E eu estudei assim bastante, até suficientemente, né? Todas essas questões. Mas eu fui evoluindo e hoje eu sou presidente do Instituto Liberal. Pode ser um paradoxo, mas talvez eu seja uma prova viva de que as pessoas podem mudar de opinião e que podem reconhecer seus erros. Eu valorizo muito a experiência, a memória dos erros. Às vezes eu acho assim, por exemplo, que os liberais, apesar de, digamos, se arvorarem em serem detentores de uma tradição que encarna o bem da humanidade, né? Isso aí os iguala, de certa forma, aos socialistas. Eu acho que a visão liberal, que é muito propalada, muitas vezes é muito imbuída de um certo romanticismo. Se romantiza muito o passado liberal, né? A experiência histórica do liberalismo, das sociedades livres, né? Na verdade, esses 2 séculos, né, digamos, de emergência do pensamento
liberal, não foram séculos fáceis, né? Nós passamos para a Revolução Industrial, que não teve nada dessa, digamos, desse paraíso que era, agora todo mundo está sendo alimentado. Parece que, quando os liberais falam isso, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, conseguimos alimentar uma população 2 vezes melhor. Tudo bem, isso é um fato, mas parece como se nós estivéssemos tratando de uma fazenda de gado, né, em que o importante fosse só alimentar a população e que, por isso, só o liberalismo, a economia de mercado, fosse uma coisa boa. Na verdade, tem uma visão um pouco diferente disso, né? A ordem espontânea de que dizia Hayek não é uma ordem assim que você possa dizer é boa ou má, né? Ela é simplesmente um meio por meio do qual as pessoas podem realizar todas as suas finalidades, né? Individualmente, familiarmente, comunitariamente, socialmente. É uma coisa difícil, complexa. A sociedade é um fenômeno complexo. Inclusive, Hayek escreveu um artigo sobre isso, sobre os fenômenos complexos. Porque, para ele, a ordem espontânea era um fenômeno complexo. Não era uma coisa assim, isso aqui é uma coisa assim que a gente possa entender. Não, não é. Eu igualo a ordem espontânea, assim, mas também, claro, a ciência é importante, as ideias são muito importantes, mas a experiência também é importante, a experimentação, a inovação e a arte, né? Ou seja, você realizar uma convivência humana boa, uma boa convivência humana, é também um pouco de obra de arte, é uma obra de gerações também. Não é uma coisa assim que você possa assim só dizer, não, nós temos a melhor ideia, então vamos agora, é só seguir essa ideia, só adotar os princípios da economia de livre mercado que nós vamos atingir bons propósitos, boas finalidades. Isso não existe. Isso aí é uma utopia, isso é uma coisa assim, um contrassenso para mim, entendeu? Pois é, eu Por acho que que as pessoas têm. não pode Eu falar. acho assim que as pessoas apresentam, às vezes, um pouco de dificuldade de analisar a situação para além daquela caixinha na qual elas se identificam, né? Então, assim, eu sou da filosofia, né? Eu digo isso, você perguntou aí no começo da nossa conversa, assim, é uma coisa muito natural, é inato, assim, uma tendência que eu tenho de buscar, de refletir, de ter uma inquietude, assim, parece que eu não consigo me alocar em nenhum lugar, assim, né? Eu não tenho lugar de fala, eu não tenho grupo, né? Porque eu estou questionando. Mas, assim, me preocupa muito essa aderência que as pessoas têm ao seu próprio discurso, né? Você, eu sou liberal, aí você olha tudo a partir daqueles conceitos, né? Ou então, dentro do liberalismo, você tem também um núcleozinho, uma bolhazinha, você quer analisar tudo, quer julgar tudo a partir daquela a tua bolha objetivista, ou a tua bolha austríaca, a tua bolha não sei de quê, né? E isso torna a coisa muito problemática, né? Então, assim, o Bergson, né, que é o filósofo do meu coração, da minha predileção, ele diz que ele trabalha com a noção de duração, né, de mudança constante. Então, assim, nós somos uma consciência, essa consciência, ela é a nossa própria temporalidade e ela está sempre se enriquecendo, né? Então, assim, todo dia é novidade, todo dia a gente se enriquece, todo dia a gente muda, todo dia a gente pensa. Então, não tem como você permanecer sempre naquele quadradinho, né? Claro que você vai ter identificações, você vai enriquecendo o seu vocabulário, assim, mas eu acho que tanto os pensadores, como as linhas de pensamento, o liberalismo, o progressismo, sei lá, tudo que a gente lê, tudo que a gente experiencia, serve para, digamos assim, aguçar a nossa inteligência, para possibilitar com que a gente seja capaz de ter uma penetração assim do olhar em relação às coisas, né? Só que as pessoas têm uma dificuldade de se abrir. Então elas criam assim uma redoma conceitual e o que é que isso provoca, né? Às vezes provoca um embate ideológico, né? Provoca uma rixa assim cultural, política da qual a gente não consegue sair.
e a gente acaba sem capacidade de pensar as questões. Então, assim, do ponto de vista político, eu defendo a democracia e eu entendo que a democracia ela é algo inacabado, ela é algo que precisa ser pensado dentro daquilo que a sustenta, que é o pluralismo de ideias. E nesse pluralismo de ideias, você precisa conversar com A, com B, com C, né? Então, assim, eu mesmo já fiz uma meia-culpa recente da forma como eu me confrontava com a esquerda de uma maneira, assim, quase irascível, né? E aí, de uns tempos para cá, eu tenho baixado um pouco a minha bola, né? E é um exercício importante também de humildade, acho que faz parte, para ver, né, qual é a crítica que eles têm ao liberalismo, o que é que eles estão vendo aqui de errado. Eu acho que isso é saudável, né? Então, realmente, tem algumas coisas dentro da visão de mundo liberal que eu acho que precisa ser pensado, por exemplo, outras que precisam ser destacadas e não são. Eu acho que uma noção fundamental do liberalismo é a noção de tolerância, e eu não vejo ninguém apontar isso como algo assim, eu não vejo assim liberalizar tolerância, tolerância. Não, eu não vejo isso, e é uma noção fundamental. Então, o John Locke, as cartas acerca da tolerância, né? Então, eu acho que muita coisa se perde dentro desse discurso mais economicista, que eu acho muito rasteiro, sabe, Zezito? Eu puxando um pouco aqui para minha sardinha, mas eu acho que está faltando muita filosofia mesmo, assim, para esse pessoal, sabe? Eu acho que acho que tanto de um lado como de outro, assim, o pessoal se contenta com muito pouco, assim, do ponto de vista da teoria, né, do ponto de vista de uma visão de mundo. Eu acho que aceitam muito pouco, né, se restringem muito, se limitam muito na capacidade de pensar. Acho que a gente tem que ser mais aberto, acho que a gente tem que ser mais aberto, acho que a gente tem que se abrir mais para a filosofia, porque a filosofia é o pensamento, não é? A filosofia você está aberto para pensar em situações, né? E para se melhorar, né? Para se melhorar como pessoa. Então, eu acho que é isso, eu acho que a nossa sociedade está precisando disso. Eu acho assim que os liberais de hoje, eles destoam totalmente do espírito de Hayek, com que Hayek escreveu a sua obra, O Caminho da Servidão. Porque hoje eles estão inseridos em bolhas, gostam muito de rótulo, de rotular os adversários, e estão inseridos, de certa forma, numa guerra ideológica, numa guerra de propaganda, né, numa luta propagandística, né? E a coisa fica somente nesse nível propagandístico, ideológico, né? As pessoas se conformam realmente, como você disse, com muito pouco. Não há um esforço sério de compreender todo o legado, né, do pensamento humano, né? O legado do pensamento humano não se resume somente a John Locke, a alguns autores liberais. Eu gosto muito do Ortega y Gasset, você sabe, e Ortega ele dizia que nós precisamos digerir o nosso passado, né? E digerir esse passado significa dialogar com todos esses autores pretéritos, com os erros, né? Ele dizia que a memória dos erros é o principal patrimônio da humanidade, né? Então, o liberalismo ele precisa, de certa forma, digerir esses autores de esquerda, estudá-los seriamente. Não é à toa que o Hayek, quando escreveu O Caminho da Servidão, ele dedicou seu livro aos socialistas de todos os partidos, de todos os partidos. E, na verdade, o público dele não era um público de gueto, de bolha, só os liberais. Pelo contrário, ele se dirigiu especialmente àqueles companheiros com os quais aqueles professores acadêmicos e aquela inteligência com a qual ele tinha dialogado durante toda a década de 30, né? E queria realmente que essas pessoas, que eram mais assim pessoas que pensavam dentro de um pensamento de esquerda, analisassem os argumentos que ele estava colocando e respondessem, né? Porque ele dizia: vocês estão propondo isso, mas vocês, na verdade, não sabem ou não estão percebendo que para vocês realizarem esse programa, digamos, socialista, vinculado ao planejamento,
centralizado, vocês vocês serão obrigados a fazer muitas coisas com as quais vocês não concordam e que vocês não vão conseguir realizar, ou vão se sentir muito mal fazendo isso, né? Vão se sentir realmente constrangidos. E ele ficou muito feliz, porque muitos desses acadêmicos, principalmente da Inglaterra, né, que leram o livro dele, leram realmente com atenção, muitos leram com atenção e responderam os argumentos, levaram a sério os argumentos que ele estava colocando. Muito diferente foi, por exemplo, o ambiente, digamos, que ele encontrou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de certa forma, os Estados Unidos estão atrasados uns 15 a 20 anos. Ou seja, aquela discussão que ele tinha tido já nos anos 20, né, lá na Europa continental, nos Estados Unidos ainda era uma época assim, que estava vivenciando o New Deal, né? Ou seja, o Roosevelt, o New Deal, ou seja, havia muito mais esperanças nesse controle centralizado da economia, da sociedade, do que era uma discussão que já no final, depois da guerra, na Inglaterra, já começava o pessoal já começava a tomar consciência de muitas coisas, até porque a Inglaterra passou por 6 anos, praticamente 6 anos, de regime trabalhista. Né? Você teve o primeiro-ministro, né? Os trabalhistas chegaram ao poder e realmente aqueles 6 anos de trabalhismo inglês não foram, claro, não resultou na demonstração de que chegamos a uma sociedade totalitária. Não foi nada disso. Mas alguns argumentos principais de Hayek foram comprovados ali. Né? Uhum. E nos Estados Unidos existiam essas bolhas, ou seja, tanto foi recebida a obra dele com muito entusiasmo, mas um entusiasmo assim ideológico, né? E também foi recebido com muita raiva, né? Ou seja, Hayek foi chamado de ser assim um reacionário, né? Um inimigo da democracia. E essa é uma coisa que acho que ainda essa ideia do Hayek de discutir, né, essa linha divisória, para onde é que vai? Até onde a sociedade, ou seja, o Estado pode ir? O que é que o Estado pode e deve fazer? Isso é uma questão ainda aberta, como você diz. Mas veja, assim, falar que o Hayek é inimigo da democracia, né? É tão lúcida a forma como ele coloca a relação entre liberalismo e democracia. Acho que é um verbetezinho que ele escreveu para uma enciclopédia chamado Liberalismo, e aí ele explica, né, que o liberalismo ele tem a ver com a restrição de poder, né, e que mesmo o poder da maioria precisa ser limitado, né? Então, assim, se a democracia avança contra o liberalismo, contra os pressupostos do liberalismo, ela não se sustenta enquanto democracia. E eu concordo muito com isso, né? Eu acho que são duas linhas que caminham juntas, assim, que podem caminhar juntas, assim. Se eu tivesse que me colocar, né, pelo menos nesse momento, dentro de uma perspectiva, eu diria que é a perspectiva da democracia liberal, né? Então, eu acho que, assim, você pensa o liberalismo como a restrição, né, a fiscalização do poder do Estado, né? E a democracia como a participação, a amplitude das pessoas nesse poder, né? E eu acho que essas coisas elas vão caminhando. E acaba que não deixa de ser, né, Josezito, aquele conflito entre liberdade e igualdade, que, mais uma vez usando o Bergson, eu acho que esses dois preceitos eles não se entendem porque falta o último, né, da divisa republicana, que é a fraternidade. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, ninguém é contra isso, a gente não é contra isso, né? O problema é que em determinados momentos houve uma exacerbação do sentimento de igualitarismo, né? E aí a gente descambou para um democratismo, e em outros momentos há uma hipertrofia da noção de liberdade, se esquece de que nós também somos iguais, né? Nós também somos irmãos. Então, assim, acho que falta um pouco desse sentimento de fraternidade mesmo.
E aí eu tenho dito um pouco isso, assim, até talvez parecendo um pouco piegas, né, nessa minha fase aí de quarentena, de pandemia, porque eu acho que é isso, eu acho que a gente está vivendo um momento que é diferente, assim, que precisa que a gente se coloque de uma maneira mais potente, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista humano, assim, nós somos capazes de mais. Nós somos capazes de mais generosidade, nós somos capazes de mais solidariedade, nós somos capazes de mais do que esse egoísmo que o liberalismo coloca como sendo o sustentáculo da sua política, né? Então, assim, eu não acho que seja possível fundamentar o pensamento de uma sociabilidade simplesmente a partir do egoísmo. Eu acho que não é assim. Eu acho que é algo além, é algo que vai além. É você prezar o individualismo, né? De fato, é algo que você não pode abrir mão, mas esse individualismo no sentido de que você é um indivíduo, você é um ente, e quando você torna esse indivíduo mais potente, né, mais inteiro, inevitavelmente você encontra o outro. E aí eu acho que tem pouco liberal pensando isso, né? Não sei, eu sendo da filosofia, eu lido mais com essas questões, né? Então, muitas pessoas falam nisso como meras categorias assim, filosóficas, a alteridade e tudo. Não, mas isso é algo que é efetivo, assim. A gente está numa fase que a gente precisa lidar com o fato de que nós não somos seres isolados, nós não somos simplesmente indivíduos, nós fazemos parte de uma sociedade. Como é que você vai pensar a partir de agora essa solidariedade, como é que se mantém agora essa questão do social? Se a gente já tem como algo ultrapassado as tentativas socialistas, como a gente parece que já tem como ultrapassado uma questão de fazer apologia ao mercado, ao egoísmo e ao luxo. Então, assim, acho que a gente precisa encontrar aí algum meio termo, alguma coisa nova e diferente para a gente pensar, né? Às vezes, eu acho, viu, Catarina, que o pensamento liberal contemporâneo ele tem um pouco de reacionarismo também. Assim, um certo romanticismo e um certo reacionarismo. Romanticismo porque ele idealiza muito, né, as condições da sociedade, ou seja, ele parte de uma visão muito abstrata, muito teorética ou muito teórica do que seja uma sociedade livre. E aí, a partir dos conceitos, ele não basta você, digamos, liberar as forças de mercado que você vai chegar a uma sociedade livre, a uma sociedade onde todos vão ser felizes. Até parece que os liberais pensam assim, como se basta você liberar ter um livre mercado que você vai atingir o reino da felicidade. Eu não acho, sabe, uma coisa assim que me incomoda isso aí, porque eu acho que para defender a economia de mercado, nem liberal você precisa ser, basta ser um bom economista. Um bom economista ele entende como é que funcionam as forças de mercado, entendeu? Então você não precisa ser liberal para isso. Eu sempre ressalto que o liberalismo nasceu, né, primeiro, como uma filosofia moral e uma filosofia política, né? É como você mesmo disse, uma filosofia da tolerância e uma filosofia também voltada para o controle, a limitação do poder, né? Ou seja, não há como você, digamos assim, falar de liberalismo sem essas duas vertentes, a moral e a política. Ou seja, a filosofia moral e o liberalismo político fazem parte da tradição liberal. Mas, no entanto, Uhum. hoje em dia, a tradição liberal ela assumiu assim, um viés economicista muito forte. Então, isso aí, de certa forma, eu acho que vem da nossa tradição mais recente, né? O Mises, por exemplo, é um economista, um liberal muito racionalista, né? Esse exercício que ele fez de reconstrução racional da economia, a ação humana, é uma reconstrução racional da economia, ou seja, é quase assim. Por exemplo, se eu comparar a ação humana do Mises e comparar com o Capital de Marx, às vezes eu penso o seguinte: os dois partem de um princípio fundamental. Enquanto que o Mises parte do conceito de ação humana,
Marx parte do conceito de trabalho humano abstrato, trabalho, ação, trabalho. No fundo, são coisas até semelhantes. E tanto Marx quanto Mises, eles vão reconstruindo racionalmente a estrutura da economia a partir desse conceito básico, entendeu? Ou seja, Uhum. e aí a pessoa, por exemplo, quer pegar, da mesma forma que os marxistas faziam, os liberais assim austríacos muitas vezes pegam esses conceitos teóricos e partem assim sem nenhuma intermediação para analisar a realidade social e querem dizer, olha, tá aqui. Então, não é a teoria que está errada, é a realidade. Parece que eles querem dizer isso, entendeu? Ou seja, se a realidade não se adequa à teoria, é porque a realidade está errada. Nós temos que aplicar a teoria, temos que aplicar aqueles dogmas, aquelas ideias que estão lá, né? Porque aquelas ideias são ideias verdadeiras. Eu acho que há um ato de fé aí, certa forma, eu diria, uma arrogância da razão também dentro dos liberais. Não sei se você concorda Pois com isso. é, Eu acho não, que sim. concordo. Eu assim, não tem como a gente discutir muito aí, entrar no mesmo, porque isso vai longe, É, mas verdade. eu não sei se tu lembra, eu até dei uma palestrazinha que eu chamava falibilismo e liberalismo, alguma coisa assim, Sim, e me parece que a visão de racionalidade, a visão de teoria do conhecimento, que se adequa melhor ao que eu entendo por liberalismo, é uma visão cética, assim, é uma visão falibilista, é uma visão modéstia, né? A modéstia da razão é aquilo que o Hayek defende mesmo. O Hayek ele não é um irracionalista, mas ele não tem aquelas teorias grandiloquentes, ele não tem aquelas grandes narrativas. Por quê? Porque ele aponta para a perspectiva da própria racionalidade como estando inserida dentro de um processo evolutivo, né? Então ele está dentro de um liberalismo evolutivo. E assim, já estou filosofando demais, mas assim, a gente também tem uma dificuldade de se colocar num processo, assim. Assim, a gente faz essa arrogância da razão, ela tem algo a ver com o fato da gente tentar analisar as coisas congelando, assim, a gente para no tempo, como se as coisas pudessem parar, como se a nossa cabeça pudesse parar, e a gente analisa tudo de uma maneira estática, assim, acontece que nós estamos imersos em um processo, as coisas estão mudando o tempo todo, né, e a gente precisa entender que a nossa própria racionalidade ela está dentro desse processo e ela não é capaz de captar a realidade, de capturar a realidade. Então, me parece que essa visão de mundo que fala de uma ordem espontânea e que coloca o ser humano como um agente dentro dessa ordem espontânea, ela é mais rica, né, e mais lúcida do que aquela que aparta o ser humano da sociedade e faz com que esse ser humano dotado de uma razão aí que brota não sei de onde possa entender, compreender toda essa sociedade, moldar, remodelar toda essa sociedade de acordo com a sua compreensão, né? Então eu acho que a coisa mais complexa. Então, como você disse, para o Hayek, a ordem espontânea é um fenômeno complexo, porque tudo nesse mundo é complexo, assim. Então, cada vez mais eu percebo que a gente tem que se colocar nessa ordem, nessa espontaneidade com abertura, assim, com humildade, com leveza, entende? A gente tem que deixar fluir, a gente faz parte desse processo. Então, se a gente congelar, se a gente enrijecer, até intelectualmente, se a gente enrijecer, a gente não vai conseguir compreender nada. A gente vai ser um bando de babaca brigando por mesquinharias, assim, brigando por conceitos, né? Então, eu gostaria que os liberais fossem mais maleáveis, né? Fossem mais um pouquinho mais filosóficos do que às vezes parecem ser. Acho que é isso, querido. Acho que Embora não tenha nem de longe, né, digamos, percorrido esse caminho filosófico, né, mas eu sou uma pessoa que gosta desses temas. E, de certa forma, nos últimos anos eu tenho estudado, né, alguma coisa.
Eu tenho me aproximado muito da filosofia de Ortega, de Gasset, e acho que você até gostaria de estudar esse autor, porque Estudarei. Ortega ele dizia que a vida é drama, né? La vida es peligro, é drama, né? Então ele fala assim que o ser humano ele está condenado, não tem outra opção do que escolher continuamente, né? O que é que ele vai fazer, mas ele não tem assim um caminho pré-determinado, né? Ou seja, a sua história, a sua biografia pessoal não tem assim um percurso pré-determinado, né? E aí eu fico pensando assim relacionando o Ortega com a teoria da ordem espontânea, né? A ordem espontânea, como ela não tem assim uma finalidade, então ela não tem também um caminho certo. A sociedade, quando uma ordem espontânea, uma ordem social espontânea, ela não tem uma direção, assim, uma direção pré-determinada, uma direção fixa. Ah, a liberdade, quando a gente fala da liberdade em termos muito abstratos, é quase como se estivéssemos falando de nada, é um nada, entendeu? Porque a liberdade só tem sentido, a gente falar de liberdade, quando a gente fala de indivíduos concretos. Somente o indivíduo concreto, fisicamente, que tenha detentor da razão vital, né, que pode ser livre, né? E somente através de indivíduos livres, né, que a sociedade pode se classificar como uma sociedade mais ou menos livre. Mas isso não quer significar, tá certo, que a sociedade em si seja boa ou ruim. Existem sociedades livres que podem ter péssimos costumes ou péssimas práticas, né? E não deixam de ser sociedades livres pelo fato moralmente falando, a coisa seja muito, como se diz, involuída. Mas essa involuída, aí eu já estou caindo um pouco nesse determinismo que existe. Aí é uma coisa que vai se chocar um pouco também com o progressismo, porque o progressismo também fala dessa questão de que o politicamente correto é superior, né, a certas ideias. Existem ideias boas, existem ideias ruins. Essa é a ideia, e que a humanidade caminha digamos, desse estágio inferior para um estágio superior. Mas, no caso de uma ordem espontânea, eu não vislumbro isso com clareza. Ela não tem esse sentido. A liberdade ela não tem um sentido de caminhar para o bem ou para o mal. Ela pode caminhar para ambos os lados. Isso depende muito dessa ambiência cultural, moral, espiritual, essa ambiência de fraternidade. Se ela não tiver essa argamassa espiritual, essa consciência moral, essa fraternidade, se não tiver essas forças associativas, a sociedade entra em desintegração. E começa a ser mais prevalentes as forças dissociativas, né? E aí a sociedade entra em colapso, né? Não, A de sociedade fato. pode colapsar. Mesmo ela sendo livre, ela pode colapsar. Né? Um insight assim que Depois você me fala mais sobre o Ortega y isso, Gasset, que é interessante. mas aí eu tenho que ler um pouco mais sobre isso. Catarina, nós já estamos agora com mais ou menos uma hora e meia, né, de live. Eu acho que está bom a gente dar um time, né? Tá bom, deixa para a próxima. Então, você gostaria eu já falei muito, você gostaria de falar assim, as últimas palavras? Fica à vontade. Não, eu queria agradecer, assim, dizer que eu acredito muito nas coisas que você fala, sabe? Assim, inclusive, uma frase que você citou na nossa live passada, que é do Ortega y Gasset também, a questão de que não existe verdade sem bondade, né? Eu achei muito bonito. E eu acredito muito assim, nessa questão de simpatia, né? Eu acho que dentro dessa ordem espontânea, complexa, estranha, né? Que, para citar aqui o Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Até a nossa filosofia é vã diante dessa complexidade. E eu acho que nisso tudo a gente tem alguns norteadores, assim, algumas bússolas, né? Que são os sentimentos morais, né? E que são os seus sentimentos religiosos, né?
o amor, a vontade de justiça, a vontade de verdade. Eu acho que tudo isso não pode ser desconsiderado, né? Em nome de nada. Eu acho que a gente precisa resgatar valores, eu acho que a gente precisa resgatar sentimentos, né? E pensando assim no nosso país, né, no momento que a gente está vivendo, eu tenho tentado mesmo sempre deixar esse recado e fazer uma meia-culpa. Eu tenho me colocado de uma maneira mais aberta ao diálogo, né? Porque eu acho que a tensão social no Brasil ela já atingiu um limite. Eu acho que não dá mais para a gente recrudescer assim nos nossos próprios discursos. Eu acho que cada um tem que repensar mesmo. Eu acho que eu acho assim, nós somos responsáveis. Então, assim, antes da gente acusar o outro, né, apressadamente, a gente pode fazer o exercício de olhar com mais vagar para a nossa própria visão de mundo, né?